Graças a Deus, meus irmãos, aqui, Pastor René, pastor da Igreja Batista. E nós estamos em nossa maratona de conhecimento bíblico, ok? 29º dia do total de 36 vídeos, já estamos acabando. Hoje, Atos, o livro histórico, primeira parte. Tá, então, o nosso banner, nós já estamos aqui, ó, Atos, o livro histórico, já estamos caminhando para o final de nossa maratona. Você já sabe, você pode receber esse banner na sua casa, no seu e-mail. Esse é o nosso Panorama Bíblico rrsilvaavelar@gmail.com. Tudo junto. Coloquei assim para facilitar melhor o seu entendimento. Você se inscreve em nosso canal, você dá o seu like, você pede por e-mail o nosso banner e você poderá fazer uso à vontade na sua célula, na sua igreja, na sua escola dominical, da maneira que você quiser, ok? Então é só também nos mandar aí algumas sugestões, só não, né? Você pode também nos mandar a sua sugestão, o seu acréscimo. Eu gostaria muito, tenho falado isso, de ver o seu conteúdo aqui, dar crédito a você. Um dos objetivos do nosso canal é que esse canal seja um canal onde ele seja transformado em uma grande festa americana, onde você também poderá chegar junto com o teu salgadinho, com a sua participação, e assim todos alimentando a todos, que é a nossa grande filosofia na escola bíblica dominical. Estamos aí tentando ver, se Deus permitir vida, nos permitir essa realização, fazer um grande lançamento aí de um programa para a escola dominical. Já fizemos isso de uma maneira ou outra, já está aqui no nosso canal. Se você quiser usar essa metodologia na sua escola dominical, é só procurar aqui os nossos vídeos, entre em contato através do e-mail, vamos conversar e você pode conhecer esse grande projeto de educação religiosa. Portanto, não deixe de dar o seu like aí, né? De ativar o sininho de notificação, se inscrever rapidinho aqui, 10 segundos você faz isso e você ajuda muito o canal. Eu quero lembrar você que nós estamos procurando colocar aqui embaixo na descrição os vídeos o vídeo anterior e o vídeo posterior a esse, para facilitar aí o seu contato, ok? O teu acesso a esses vídeos. Atos dos Apóstolos são então as coisas, não é isso? Os atos que os apóstolos fizeram depois que Jesus subiu ao céu. Não é só pedir para tu apertar tua mão aqui agora, eu estou cometendo um ato de apertar sua mão, um abraço. Então são atos. Então os atos são o que os apóstolos fizeram depois que Jesus subiu aos céus. Bom, nós vamos fazer um pouco diferente, que nos outros vídeos nós damos aí a explicação do contexto, da matéria, e depois nós fazemos as nossas aplicações. Nesse momento, nesses documentos, esses vídeos finais, nós já vamos fazer o comentário e as aplicações diretas, que são as partes que para mim são as mais importantes, aplicações práticas. Se você quiser, abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1. E aí nós temos nesse capítulo 1 a despedida e a orientação de Jesus aos apóstolos. Perceba aí que no versículo 6, versículo 7, o pessoal lá, já no finalzinho, depois de Jesus já ter morrido, aconteceu ali a ressurreição, o povo ainda não compreendeu o negócio. Eles ainda estão falando aqui, o seguinte, versículo 6, versículo 7. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? E aí no versículo 7 ele vai dizer a Jesus, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles ainda estão pensando naquela questão política, eles ainda não entenderam que o reino é espiritual, que o domínio é espiritual, não é mais como no Velho Testamento, né, que as coisas eram conquistadas pela guerra, agora a guerra é espiritual e já está vencida na cruz
do Calvário. Há muitas pessoas que realmente não conseguem compreender a revelação do Evangelho e, por não compreender, acaba tendo uma perspectiva diferente. É importante você compreender o Evangelho para que você tenha perspectivas de acordo com o Evangelho, porque se você compreender errado o Evangelho, você vai ter uma perspectiva errada. No capítulo 2, nós temos então a descida do Espírito Santo, a promessa. O próprio Jesus que subiu falou: não sai de Jerusalém antes que do alto seja revestido de poder. Vai vir a promessa do Espírito Santo, a promessa que vem lá do Velho Testamento. Havia uma orientação: vocês receberão o Espírito Santo. Eu vou, mas vou mandar um substituto, o Consolador. Não vos deixarei órfão. Então aqui no capítulo 2, versículo 2, tem algo interessante: estando todos assentados. Vou deixar um pouco de ler, que eu lembrar aqui, eu não vou ler, e aí se você quiser depois você ler, você vai ganhar tempo para o vídeo não ficar muito extenso. No versículo 2, o texto vai dizer que estavam todos assentados. Isso é muito curioso, que me passa uma ideia de uma reunião normal, uma reunião solene. Não tem ali um momento de frenesi, não tem um momento ali de chamada, como nós falamos, de reteté. Não estou dizendo aqui que é contra, não estou entrando no mérito da questão, estou no referencial. Não há um reteté ali, não há gritaria, não há êxtase. Há um cerimonial ali de Pentecostes normal, e todos estavam assentados e foram surpreendidos com a vinda do Espírito Santo. É interessante, quando o Espírito Santo quer agir, para o Espírito Santo agir, ele não depende dessas coisas. Não estou dizendo que não pode ser, que isso está errado. Eu estou querendo dizer que ele age no barulho, ele age no silêncio, ele age no vento, lembra de Elias? Ele age no trovão, ele age da maneira como ele quer. O vento sopra aonde quer, como diz lá em João, capítulo 3, naquela narrativa lá com Jesus e o Nicodemos. Então estavam assentados, foram surpreendidos, ninguém estava buscando nada. Não, eles foram surpreendidos. Que o Espírito Santo venha surpreender a minha vida, a sua vida, a minha igreja, a sua igreja, com a visitação dele de maneira especial. Ele já habita em nós, mas eu digo aquela visitação, aquele agir sobrenatural, incomum. Nós temos aqui também o versículo 4, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Algumas pessoas entendem que eles falavam em outro idioma, no idioma da pessoa. Outros vão entender que, na verdade, eles falavam no próprio idioma deles, mas o outro que entendia no idioma nativo. Então eu falo na minha própria língua e sou entendido na língua da pessoa. Ou então o Espírito Santo me capacita mesmo, eu falo diretamente na língua da pessoa. Não importa. A verdade é que há um fenômeno ali e o Espírito Santo está usando aquelas pessoas para divulgar ao reino de Deus as coisas de Deus. Gente, aqui no versículo 8 até o versículo 11, não há dúvida, não tem como ter dúvida. Aqui se trata de idiomas. Aqui se trata de outro dialeto. Está falando não de coisas misteriosas, está falando de algo que é muito claro aqui, não tem como discutir aqui, que aqui é idioma. Se alguém quiser discutir a questão de língua estranha, vai discutir lá para Corinto, em outros textos. Aqui está claro que aqui é o idioma. É bem verdade que quando se fala que línguas repartidas como que de fogo, algumas pessoas vão dizer que essa língua repartida como que de fogo, um fenômeno que não dá para descrever, ali está a língua estranha de outro mundo, né? A língua dos anjos. É só uma conjectura. Se alguém quiser conjecturar em cima disso aqui, pode conjecturar. Mas enquanto se tem a conjectura, nós temos outro que não é conjectura, é fato, está aqui, idioma, ok? Sem entrar no mérito da questão, é só informação. E por último, no capítulo 41, né? Olha o que diz aqui o versículo, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naqueles dias agregaram quase 3.000 almas. O Pedrinho, o Pedro lá, complicado, né? O Pedro que tinha sido usado por Satanás lá, né? Falou: ó, Senhor Deus, não é bom que isso aconteça contigo na cruz do Calvário, para trás de mim, Satanás. É isso? O Pedro que cortou a orelha, o Pedro todo cheio de complicações, agora com a descida do Espírito Santo sendo usado de maneira extraordinária. Que seja assim na tua vida, que seja assim na minha vida, que possamos com as nossas esquisitices, com as nossas limitações, com nossos medos, com nossos erros,
pela graça de Deus, sermos usados de maneira poderosa. Isso só acontece por causa do Espírito Santo, que habita em nós. O que nos resta agora é enchermos desse Espírito Santo, dar vazão a esse Espírito Santo, nos esforçarmos para andarmos cada vez mais em santidade, para que esse Espírito Santo venha nos encher e fazer coisas extraordinárias em nossa vida. No capítulo 3, agora, é a sequência do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos a cura aí de um coxo, não é isso? O versículo 1 e o versículo 2 vai revelar que eles estavam indo para o templo. Que coisa engraçada, indo para o templo, o véu do templo já se rasgou. A velha aliança já se foi e nós estamos agora na nova aliança e o pessoal ainda está indo para o templo. Por que está indo para o templo? Porque o templo judaico ainda está erguido. A politicagem, né, o conluio lá do judaísmo, de parte dos judeus com os poderes lá de Roma, permitiu que o templo funcionasse tranquilamente. Joguinho político, ok? Só quem tinha permissão de existir e de ter a sua cerimônia é o templo judaico. Mas no mundo espiritual, aquela realidade já tinha acabado. Mas os apóstolos estão indo para lá ainda. Por quê? Porque é algo recente. O negócio, a ficha ainda não caiu direito, viu agora há pouco? Meu Deus, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Ele não compreendeu ainda. O negócio ainda está sendo estabelecido. A nova aliança já está estabelecida. E aí as mudanças ainda estão para acontecer de maneira mais concreta. Há ainda muita dúvida, há ainda resquício do judaísmo. Vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, nós temos Pedro e João perante o Sinédrio. Eles começam a pregar e não pode, os judeus perseguindo ele, e vocês não podem pregar esse evangelho, vocês não pode acontecer isso, para de pregar esse evangelho, que esse evangelho é estranho, essa mensagem é estranha. Na verdade, estranho era a palavra deles, porque aquela palavra já tinha passado, aquilo não valia mais, estava fora de validade. A validade agora é a graça. E aí os judeus, né, em conluio, né, com apoio das autoridades romanas, estão perseguindo ali os cristãos. E aí é interessante que nessa ordem de autoridade, que era a autoridade sobre a vida deles, ele fala assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido no versículo 20. No versículo 19 pergunta, vem cá, o que você acha? Tem que obedecer a homem ou obedecer a Deus? Isso é muito interessante. Nós, como cristãos, obedecemos às nossas autoridades. A Bíblia nos orienta a obedecer às autoridades, mas nós obedecemos à autoridade até o limite de que a autoridade não venha querer impor coisas que é contrário à nossa fé, contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque se for contrário, importa agradar a Deus do que a homens, é o que diz a palavra do Senhor. E aí no capítulo 5, virando aqui o capítulo 5, nós temos a história de Ananias e Safira. E é interessante que nessa história, você já conhece, o Ananias e Safira vendeu um terreno, estava todo mundo vendendo seus terrenos, entregando aos pés dos apóstolos, mesmo porque estava sendo as coisas confiscadas, não tinha liberdade, né? Se não vendesse poderia perder para o Império Romano, tinha muita perseguição, e aí todo mundo estava ali se unindo para sobreviver, né? Com os bens ali, todo mundo junto. E Safira e Ananias no meio do pessoal, não querendo ficar por baixo, né? Ia pegar mal, todo mundo fazendo, só nós que estamos fazendo. Ele vende um terreno, vamos supor, ele vendeu o terreno por 100 mil reais, e vamos combinar aqui, vamos falar que vendeu ele por 50 mil reais, e aí a gente fica bem, retém uma parte nossa, e a gente fica bem na fita com o pessoal. Então vem Pedro lá e fala assim, interessante essa palavra aqui de Pedro, olha só no versículo 3, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É interessante que Pedro não fala assim, você na verdade, você te reteu os 10% do dízimo. Não está se falando nem de dízimo aqui. O Pedro não falou que ele tinha que tirar os 10%. O Pedro fala assim, é teu, cara, está no teu poder, cara. Sabe? O dinheiro é seu, amigo. Eu entendo que no tempo da graça, a questão de dízimo é uma questão de voluntariedade. É uma questão de amor. Você não tem amor, filho? Já era. E aí Pedro aqui nem fala negócio de dízimo aqui, não faz de 10%. O problema dele aqui é mentir. O problema dele aqui é fazer uma coisa e quebrar a unidade. Sabe? Ele não está na mesma unidade com a comunidade cristã,
mas está querendo ter o mesmo status, né, que o outro que está se sacrificando, entregando tudo. E aí então, meu filho, acabou sendo morto Safira e Ananias. Por Deus, eles foram mortos. Isso é interessante, que há muitas pessoas que fazem exatamente isso nas igrejas evangélicas hoje. Por quê? Porque tem pessoas que na verdade não entregam o dízimo. Eles colocam lá no envelope que é dízimo, mas não é dízimo, não é 10% do que eles ganham. Mas por que eles indicam lá 10%? Para não ficar mal, né? Para ter o mesmo status, vamos dizer assim. Status, porque na verdade não é status. É para ter, não ficar mal, porque todo mundo entrega seu dízimo. A maioria das pessoas entrega seu dízimo. A pessoa não vai entregar, o que ela faz? Ela sinaliza lá que entregou o dízimo, mas na prática ela não entregou o dízimo, ela entregou menos de 10%. 10%. É a mesma prática que a Ananias está fazendo. A preocupação de não fazer a mesma coisa, mas ter a mesma visão, ter a mesma estima, né? Ser visto da mesma maneira. A diferença é que vivemos no tempo da graça, não vivemos no tempo da lei, né? Apesar de que ali já era o tempo da graça. Mas por misericórdia do Senhor, essas coisas não acontecem mais. Mas se for aplicado o mesmo princípio, seria muita gente fulminada nos dias de hoje por fazer esse tipo de prática. No capítulo 6, nós temos então a instituição aí dos diáconos, né? Versículos 1 a 7, fala aí sobre o problema que estava acontecendo basicamente, né? Ou seja, na igreja tinha muitas pessoas judias, né? Mulheres judias, e mulheres também gregas, que não têm um histórico judaico. E aí naquela divisão dos bens, né, as pessoas estavam ajudando um ao outro, na hora de dividir os bens que chegavam, as mulheres que não eram judias acabam sendo prejudicadas na divisão, estavam passando por uma situação de preconceito, né? Ou seja, isso aí se converteu agora, né? E vão beneficiar o nosso povo aqui. É mais ou menos assim, na igreja, por exemplo, evangélica, vem uma distribuição do governo de cesta básica, né? Lembra do cheque cidadão há muito tempo, né? Ou algum tipo de benefício do governo, aí na hora de distribuir fica beneficiando a maioria dos evangélicos, né? Mas na verdade o governo deu para a comunidade, todos têm que chegar no horário lá, enfrentar a fila normal, mas aí, porque é irmãozinho, aí acaba pegando o númerozinho lá, entregando lá debaixo dos panos, e aí acaba fazendo uma distinção, dando uma prioridade aos irmãos, porque na verdade todos deveriam ter o mesmo direito. Mais ou menos, mal comparando, estava mais ou menos acontecendo isso aí. A diferença é que o dinheiro não era do governo, o dinheiro era de todo mundo. Mas na hora da divisão, eu favoreço quem é judia, quem é judeu ou mulher judia. E quem é grego, quem são as mulheres dos gregos, começam a receber preconceito. E é uma reclamação. Está acontecendo, nossas mulheres não estão sendo bem trabalhadas, estão sofrendo preconceito. E aí, os apóstolos conversam com ele, olha só, faz o seguinte, escolha entre vocês aí pessoas cheias do Espírito Santo, com sabedoria, escolha aí para resolver essas questões, porque nós precisamos continuar trabalhando na pregação do Evangelho, nossos trabalhos apostólicos. Daí então nasce o corpo diaconal, para que pudesse resolver essas questões internas burocráticas, para que os apóstolos ficassem livres para pregar o Evangelho. Essa é a ideia do corpo diaconal. Trabalhar na igreja as questões menores, burocráticas, para que o pastor tenha a cabeça voltada apenas para a pregação do Evangelho, né? E para as questões que é função dele, cuidar das ovelhas, visitar as ovelhas, e não ficar aquelas questões burocráticas, internas, que é função do corpo diaconal. Observe que essa orientação de escolha do corpo diaconal, o povo escolheu, mas sob a ordem dos apóstolos, né? E depois que escolheram, apresentaram os apóstolos. Então há sempre uma coordenação apostólica nessa questão do convívio da igreja. E no capítulo 6, versículo 8 a 15, e capítulo 7 todo, nós temos aí o testemunho e a morte de Estevão. Muito interessante essa história aí de Estevão. Olha aqui o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que coisa interessante, hein? Olha o versículo 7, versículo 60. Capítulo 7, versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo destruído, adormeceu. O apóstolo Estevão
ele foi o primeiro mártir aí, né, que se diz, né, nessa nova era aí da realidade cristã. E aí então ele dá um grande testemunho. Eu observo que no capítulo 7 ele vem contando a história lá do Velho Testamento. Ele conhece a Bíblia, ele é um conhecimento bíblico, é um diácono que tem conhecimento bíblico. Filho, é um diácono que é cheio de poder e de sabedoria. E aí então ele vai vendo aí, falando, né, dissertando sobre a Bíblia, e depois que ele consegue ganhar o pessoal no argumento bíblico, o pessoal fica enfurecido com ele, pega a pedra e mata, porque ele defendeu com muita veemência, com muita segurança e com fatos que Jesus Cristo era o Messias. E no final de sua morte, ele segue o exemplo de Cristo. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem, em outras palavras. Meu irmão, que eu e você seja assim, que na verdade o conhecimento da palavra seja uma realidade na minha vida, na sua vida, que o perdão que vem por meio do discernimento espiritual venha sobre a minha e a sua vida. E olha que o homem foi apedrejado. Muitas vezes nossa dificuldade de perdão é por causa de uma palavra, é isso? É porque deixou de fazer alguma coisa, tudo coisa pequena. Tem pessoas deixando de falar um com o outro aí, e aí morre sem perdão, sem oferecer perdão, sem receber perdão. Isso é um problema sério. Continuando então a nossa narrativa, lá no capítulo 8, nós temos então aí as perseguições do Saulo, né, que também se chama Paulo. Então ele tinha dois nomes, as pessoas, uns chamavam ele de Saulo, outros chamavam ele de Paulo, e aí vem as perseguições dele. Olha o que diz aqui o capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então o Estevão não foi morto? Paulo consentia, ou seja, Paulo é cúmplice dessa morte. Se você pegar o capítulo 26, versículo 10, é mais terrível ainda, e mostra que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Mostra que Paulo realmente era um assassino. Paulo era cúmplice de morte. Paulo se envolvia com as pessoas para perseguir e matar cristãos, e matou sim cristãos. Olha o capítulo 26 de Atos, versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, e aí, o que nós vamos fazer com esse pessoal aqui? Lá no capítulo 8, por exemplo, Paulo tinha o poder de intervir. Ao invés de intervir, ele concordava. E aí, o que vamos fazer com esse cristão aqui? A gente faz esse negócio aqui, não está querendo negar Cristo, um exemplo, não sei qual é a tipo de tortura que eles passavam. No final, a pessoa não cedia a tortura. E o que vão fazer? Por mim mata. O que você? Por mim mata. E você? Por mim mata. Então é cumplicidade. Assassino que depois foi transformado. No capítulo 8, versículo 26 a 29, nós temos lá a história do eunuco, né? Filipe e o eunuco, que estava indo lá em caminhada. O Espírito Santo disse, aproxima, foi ali todo o tempo tu via o direcionamento do Espírito Santo, você vê a ação do Espírito Santo ali, não é isso? E aí ele pergunta, tu compreendes o que lês? Eu não tenho ninguém que me ensine. Aí vai lá, ensina, ele fala da palavra, ele tem um coração, o Filipe viu um coração ali já predisposto, né, a ouvir a palavra, e aí o Espírito Santo trabalha, conduz o Filipe a quem está interessado na palavra, quem tem interesse pela palavra. É o Espírito Santo que conduz a quem tem interesse pela palavra. E aí então, aquele homem então ouve da palavra. Nesse texto do eunuco, dessa história, tem aquela questão do batismo, né? Tem muitas pessoas batizando, rápido as pessoas, né, se convertem e logo estão batizando. Há algumas situações aí que batizam na hora, né? Está realizando o batismo, eu quero me batizar, você quer batizar agora? Batiza. E as pessoas usam o argumento de que aqui foram batizados na hora. Eu sempre digo, olha só, foi o Espírito Santo que deu orientação. Aqui tem todo um contexto onde há um direcionamento do Espírito Santo. Aí alguém pergunta, você concorda com isso, pastor? Eu não concordo.
A não ser que você fale assim, foi o Espírito Santo de Deus que me coordenou. Foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou a fazer isso. Aí é no particular. Porque o texto aqui não orienta ninguém a batizar na hora. Não existe aqui um texto normativo. Existe aqui um texto informativo. Então se alguém batiza, que batize. Porque se batiza, está dizendo aí, sentiu direção do Espírito Santo, Deus falou no teu coração, faça à vontade. Mas a minha dificuldade é usar esse texto como forma normativa. Esse texto não é normativo. Quem quer batizar, que batize, que seja por direção do Espírito Santo e que não use isso como uma norma bíblica, no sentido de Deus mandar todo mundo fazer. A Bíblia está dizendo que você pode fazer isso. Agora, se você exigir direcionamento, eu acredito que você pode, qualquer pastor pode, se sentir direcionamento do Senhor. Ok? Muito bem. Aí no capítulo 9 nós temos então a convenção do apóstolo Paulo. Aquele, né? Apóstolo Paulo que de perseguidor vai ser o perseguido, que é o nosso próximo assunto, né? Nós temos aí Atos 1 e Atos 2. E aí então o Paulo, ele tem uma grande experiência com Deus. Olha aqui o versículo 4 está dizendo aqui, ó. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que eu aprendo com isso? O que nós sempre aprendemos com isso? Perseguiu a igreja de Cristo, está perseguindo Cristo. Perseguiu um servo do Senhor, está perseguindo o Senhor. Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Se fizer amaldiçoar você, me amaldiçoa. Se abençoar você, me abençoa. Em outras palavras, o seu inimigo será meu inimigo. O teu amigo será o meu amigo. Essa é a postura do nosso Deus. Né? Ai daquele de Zacarias lá, que mexeu na menina dos meus olhos. Deus está falando por meio do profeta Zacarias. Então essa é a postura de Deus. Né? Nós somos servos deles. Fazer mal à igreja é fazer mal a Deus. Perseguir um cristão é perseguir a Deus. Então se liga lá, hein? Você aí de repente que não entendeu esse negócio, a questão espiritual. Olha aí o versículo 15, capítulo 9, versículo 15. E disse-lhe o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Né? Ao versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Filho, a padecer tu fez muito, agora é a hora de pagar o preço. E depois de pagar o preço todinho, tudo bem, fica tranquilo, de ganhar o galardão no céu. Ok? Que coisa interessante. E eu sempre tive uma crise, um pouco da crise com a conversão de Paulo. Qual é a minha crise? Ora, lá na história de Estevão, no capítulo 7, o texto vai dizer, no capítulo 6, no capítulo 7, lá, no capítulo 6, né? Vou pegar aqui de novo aqui para falar certinho. Lá no capítulo 6, versículo 8, né? Que ele era cheio do Espírito Santo de poder. Eu sempre pensei nisso. Por que Deus não usou o apóstolo Estevão para ser um Paulo? Nós temos a figura de um Estevão que é morto apedrejado, e nós temos a figura de um Paulo que matava cristão e agora é escolhido para ser o grande homem depois de Jesus. Percebe o paradoxo dentro da nossa lógica? Porque nossa lógica humana era Estevão. Estevão morre e o matador continua vivo e agora vai ser um grande missionário. Coisas de Deus. Né? Às vezes Deus pega um, tira da janela e coloca um na janela. Deus coloca na janela que Ele quer. Para com esse negócio e fala, eita, chegou agora, você quer ficar na janela? Quem coloca na janela é Deus. Quem tira da janela é Deus. Quem dá dom é o Espírito Santo. É a obra de Deus. Deus faz como quer, da maneira que quer. Não é da sua maneira, meu irmão. Não é da sua maneira, minha irmã. E aí, já finalizando a parte 1 aí de Atos, capítulo 10, nós temos a história do gentio Cornélio. Olha o versículo 4. Este, fixando os olhos nele muito tempo e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cornélio é um gentio e Deus se manifesta a ele. E também se manifestou a Pedro, porque Deus queria mostrar para os judeus, que achavam que o evangelho era só para os judeus, que o evangelho seria para todo mundo. Lembra lá, que lá em Abraão falou assim, ó, a sua descendência será bênção para todas as nações. Estou usando as minhas palavras, né? Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Já existia um projeto do Evangelho, da mensagem cristã, ser para todo mundo. E os judeus não entendiam isso. E agora Deus vai usar Pedro lá com os lençóis, né, que descem lá para ele, para matar e comer, ele não quer comer. E agora está usando Cornélio, vai usar as duas histórias para ensinar que o Evangelho é para todos. Mas o que eu quero destacar aqui melhor é que esse gentio Cornélio, ele não é um cristão, e ele faz obras. As obras não salvam. As obras não salvam, mas elas contam. Deus observa as obras. Não serve para a salvação. Precisa entregar sua vida a Cristo. Mas elas contam para que você tenha uma experiência com Deus. Não salva, mas conta. Ok? É observado. No capítulo 11, então, nós temos aí a Pedro... vai se justificar com os apóstolos, né? Porque ele teve essa experiência com Cornélio, e o pessoal ainda está entendendo que o evangelho não é para pregar para quem é gentil. Se você for pregar para gentil, você entrou na casa de um gentil. Aí Pedro vai contar a história todinha e vai mostrar de como o Espírito Santo, do nada, sem ninguém estar buscando, né? Sem frenesi, sem reteté. Mais uma vez eu falo, não é que é contra, só estou fazendo uma referência para entender que o Espírito Santo age a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Ele não depende de gritaria, ele age na gritaria, ele age fora da gritaria, ele age como ele quiser. Okay? E aí, ele conversando ali com Cornélio, o Espírito Santo desceu, veio. Então ele explica isso para o pessoal. E rapaz, os apóstolos começaram a rapar o negócio, não é bem assim como estão pensando não. E aí essa experiência faz que os apóstolos abram um pouco mais a visão de que o Espírito Santo, na verdade, também, a salvação pertence a todos. Versículo 19 a 22. E os que foram dispersos, no capítulo 11, tá? Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até a Antioquia. Observe que eles são espalhados pela perseguição, e lá eles vão procurar a sinagoga. Estão espalhados, ainda estão com problema ainda de querer pegar o evangelho só para judeu. Isso vai mudar com quem? Vai mudar de maneira mais acentuada, mais real, com o apóstolo Paulo. Ok? Então, capítulo 12, nós temos aí então o Tiago, né, que foi morto por Herodes. E Pedro também é solto nesse episódio. Tiago, né, o apóstolo, né, um dos líderes da igreja, ele é morto por Herodes. Questão política, né, ali ó, em colúdio com os judeus, né, para agradar aos judeus. Prendeu também a Pedro, mas o pessoal começou a orar lá, até então que há aquela grande libertação de Pedro da cadeia, ok? Olha o versículo 12, do capítulo 12, versículo 12 a 16. Os outros textos você vai lendo aí. Tá aparecendo não? Eita! Ah, sim, pensei que estava o tempo todo. Agora que eu dei uma olhadinha para a televisão aqui, eu espero que foi só um momento, né? Se está aparecendo as imagens depois da edição que eu vou ver isso aí. Então no capítulo 12, alguns textos eu não estou lendo, e se você achar interessante, você para o vídeo e veja. No capítulo 12, versículo 16, olha o que diz aqui, ó. Capítulo 12, de 12 a 16. Considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos ganhar tempo aqui que eu já lembrei do texto, né? Pedro é solto, o pessoal está orando, aí o Pedro vai lá e bate. Aí quem é? É Pedro. A menina vai e corre. Olha, Pedro está na porta. Que Pedro? Pedro está preso, não pode ser. Duvidaram. E Pedro lá fora batendo. É interessante que eu já ouvi isso uma vez, e alguém já falou isso, é muito interessante, que Pedro teve mais facilidade de sair da prisão do que entrar na casa de pessoas que estavam orando por ele. As pessoas estavam orando por ele, a resposta da oração veio e o povo simplesmente não acreditou no que nem abrir a porta. Que coisa interessante, hein? Teve mais dificuldade com os seus irmãos
do que com a prisão, né? Porque lá o Espírito Santo acabou agindo. É coisa interessante essa palavra. E Herodes, então, aí, no caso do capítulo 12, né, versículo de 21 a 23, vai ter aí o Herodes que vai, né, receber as honras como se fosse um Deus, que na verdade não é Deus, mas os Herodes, né, os faraós eram conhecidos como encarnação de um Deus, né? Eles tinham uma divindade neles, né? E a pessoa, você não é um homem, você é Deus. Ele recebe aquilo como uma... Né? Diferente do apóstolo Paulo quando vai pregar nas suas missões, que as pessoas começam a querer sacrificar. Você é Júpiter, é Mercúrio, desceu entre nós. Não somos Júpiter nada, somos Deus nada, para que esse negócio não quer nada. E aí os apóstolos impediram o sacrifício. O Herodes não, o Herodes gostou da honra. Aí eu sou Deus, é isso mesmo. Você é Deus? Do nada foi fulminado e houve um processo de decomposição, ele foi comido de bicho. Então, meu irmão, observe que o da glória a Deus aqui no texto não é o da glória a Deus como algumas pessoas acham, né? Aleluias! Glória a Deus! Nada contra. Você quer dar aleluias, glória a Deus? Eu dou aleluia, dou glória a Deus. Você dá, outro não dá. Não é isso que o texto está dizendo. Não é a falta de aleluia, glória a Deus, que ele foi comido de bicho. Ele foi comido de Deus porque ele não deu honras a Deus. Eu não sou Deus. Ei, povo, para! Eu não sou Deus. Só há um Deus lá em cima. Ele tinha que se colocar na posição dele de um homem mortal. Mas ele se aceitou, se aceito, visto como Deus. Ele não deu glória a Deus. É nesse sentido. Muito bem. Então, no próximo vídeo, nós temos aí a segunda parte do nosso Atos, o livro histórico, em nossa maratona, que é esse aí, no caso, o episódio 30 do total de 36 vídeos, ok? Eu quero que você nos ajude no nosso vídeo, né? Deixando aí o seu like, né? É muito importante aí você apertar o seu like, né? Você aperta o sininho de notificação, ok? Para você ser avisado quando for postar um vídeo novo. E não deixe de se inscrever rapidinho aqui, desce aqui embaixo, vermelhinho aqui, ó. Pum, apertou, já está inscrito. Não precisa botar endereço, não botar nada. É só nos ajudar. Se inscreva e eu aguardo você no Atos, o livro histórico, parte 2, que é o nosso próximo vídeo. E o link está aqui embaixo na descrição. Aqui, pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.